Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. É uma honra, é uma alegria muito grande estar aqui na sua companhia, meu querido amigo e amiga, telespectador e telespectadora da TV Justiça. Estamos iniciando nesse instante mais um programa Prova Final. Um programa feito numa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. Permita me apresentar. Meu nome é Flávio Martins e sou um dos apresentadores do programa Prova Final e professor de Direito Constitucional da rede de ensino LFG. Estaremos aqui durante todo o programa de hoje falando sobre um importante tema do direito constitucional. Para aqueles que não conhecem como funciona o nosso programa, eu te explico agora nesse instante. O nosso programa é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco do programa consiste numa exposição de um tema do direito. No caso, o primeiro bloco recebe o nome de Tema do Dia. E o tema do dia do programa de hoje é Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil. Basicamente, vamos explicar durante todo o programa de hoje os 4 primeiros artigos da Constituição. Vamos falar de fundamentos da República, objetivos da República, separação dos poderes, princípios que regem as relações internacionais, muitas coisas de direito constitucional trataremos no programa de hoje. O segundo bloco do programa é o bloco no qual alunos de todo o Brasil podem mandar as suas perguntas. O bloco denominado Pergunte ao Professor. E por fim, o terceiro e último bloco. Nesse bloco responderemos a questões que já caíram em exames anteriores da OAB. O bloco é denominado o X da questão. O X da questão. Para aqueles que estão se preparando para o exame da OAB, não há melhor maneira de se preparar para a prova que resolvendo questões que já caíram no passado. E é o que nós vamos fazer no terceiro e último bloco do programa de hoje. E saiba que você também pode participar do nosso programa. Basta mandar o seu e-mail. O nosso endereço eletrônico é provafinal@lfg.com.br. Mande sua pergunta, mande seu comentário, mande sua observação. Estaremos ansiosos por lê-la. Pois bem, comecemos então o nosso programa de hoje. Vamos começar com o primeiro bloco. Como eu já te expliquei, o primeiro bloco denominado o Tema do Dia. Começamos então pelo bloco do programa de hoje, o bloco denominado Tema do Dia. Nesse instante, nós vamos começar a falar sobre os princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil. Os princípios fundamentais. Esse tema pode ser encontrado lá na Constituição Federal logo no começo, logo no princípio. São os artigos 1º a 4º da Constituição Federal. Eles que são divididos da seguinte maneira. Lá no artigo 1º da Constituição, nós temos os fundamentos da República. É o primeiro que nós vamos estudar. No artigo 2º, tem uma pequena disposição acerca da separação dos poderes, que eu vou explicar também para vocês. No artigo 3º, encontramos os objetivos da República. E no artigo 4º, os princípios que regem as relações internacionais. Vamos começar a tratar do assunto? Pois bem, no artigo 1º da Constituição Brasileira, a primeira coisa que lá aparece é o nome do Brasil. República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. Esse não é o primeiro nome que nos foi dado. Esse foi o terceiro nome que tivemos enquanto país independente. Primeiro, fomos o Império do Brasil. Depois, fomos os Estados Unidos do Brasil. E agora somos a República Federativa do Brasil. Veja que nesse artigo 1º você já encontra alguns princípios constitucionais importantes. O princípio republicano,
O Brasil é uma república. Vem do latim res publica, coisa do povo. Significa que os nossos governantes são representantes do povo, escolhidos pelo povo e para o mandato determinado. Eles são responsáveis pela gestão da coisa pública. São gestores da coisa pública, esse é o princípio republicano. Além disso, o Brasil é uma federação. Lembre-se, República Federativa do Brasil. Somos uma federação. Federação que nada mais é do que a união de vários estados, cada qual com uma parcela de autonomia. Isso mesmo, o Brasil é uma federação. São vários estados que se reuniram para formar o nosso país. São Paulo, Minas, Goiás, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Piauí, Amazonas, meu Deus. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Todos eles autônomos, nos termos da Constituição. Portanto, o Brasil é uma federação. É a reunião desses entes federativos que possuem uma parcela de autonomia. Então, o Brasil é uma república, o Brasil é uma federação, mas ali no artigo 1º você encontra outros princípios também importantes. Você encontra o princípio da indissolubilidade. Isso porque o artigo 1º da Constituição diz que constituem entes federativos de forma insolúvel. A nossa união é indissolúvel dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. O que significa essa indissolubilidade, na verdade? Significa que o Estado não pode deixar o Brasil. Quer dizer, não é possível a secessão. Constituição brasileira veda a separação do território brasileiro, veda a secessão. Tudo bem? Isso você encontra, veja só a riqueza, nesse mesmo artigo 1º da Constituição. Ainda no artigo 1º da Constituição, você encontra ali também, no parágrafo único, você encontra o princípio democrático. Meus amigos, isso porque o Brasil é um Estado democrático de direito. Um Estado democrático de direito, ou seja, além de ser um Estado de direito, um Estado regido pelo princípio da legalidade, ele é um Estado democrático de direito, regido pela democracia. E como funciona a democracia brasileira, hein? Como funciona? Existem vários tipos de democracia. Existe a democracia direta, é aquela em que o povo toma suas decisões diretamente. Existe a democracia indireta, ou representativa. É aquela em que o povo decide por meio de representantes eleitos. E qual é a democracia brasileira? É direta ou indireta? Na verdade, a democracia brasileira é uma mistura das duas anteriores. A democracia brasileira é uma democracia semidireta. Semidireta. Isso porque a democracia brasileira é uma democracia indireta ou representativa, ou seja, o povo brasileiro decide por meio de representantes eleitos, mas há exemplos na nossa Constituição de democracia direta. Há casos de democracia direta. Por exemplo, nós temos o plebiscito, temos o referendo, temos a iniciativa popular, a possibilidade do povo fazer projeto de lei. Isso mostra, então, que a democracia brasileira é semidireta, ou seja, é uma democracia indireta, mas com alguns exemplos, com algumas hipóteses de democracia direta. Alguns exemplos de democracia direta. E além de tudo isso, o que mais nós encontramos na nossa Constituição? Já vimos que no artigo 1º nós encontramos o nosso nome, República Federativa do Brasil. Vimos que o Brasil é um Estado democrático de direito. Vimos que a Constituição prevê a indissolubilidade dos entes federativos. E vimos a nossa democracia no artigo 1º, parágrafo único. Além de tudo isso, nós encontramos também os fundamentos da República. Quais são eles? Quais são os fundamentos da República? Ou seja,
os fundamentos da República Federativa do Brasil. Isso está lá nos incisos do artigo 1º. Primeiro fundamento da República é a soberania. A soberania do Estado brasileiro. Soberania que é a soma da independência no plano externo, mas a supremacia no plano interno. Isso é a soberania do Estado brasileiro. Além da soberania, temos outros princípios, temos outros fundamentos da República. Temos a cidadania. A cidadania também é um fundamento da República. Para nós, no direito constitucional, a cidadania que é a possibilidade que o povo tem de interferir nas decisões políticas do Estado. Então isso é a cidadania. Então, soberania, cidadania, tem mais. Dignidade da pessoa humana. Esse importante fundamento da República, do qual nascem todos os direitos fundamentais. O ser humano deve ser tratado com dignidade. E é por isso que a Constituição prevê, portanto, vida, liberdade, honra, ou seja, vários direitos fundamentais ligados à pessoa humana. Todos eles decorrentes da dignidade da pessoa humana. Além disso, meus amigos, além de soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, temos outros fundamentos da República. Temos também os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou seja, a Constituição brasileira se preocupa tanto com o trabalhador, com os direitos do trabalhador, como também com o empregador. Ou seja, os direitos daquele que prevê, aquele que produz o trabalho, aquele que cria cargos públicos ou cargos privados, ou seja, aquele que tem a iniciativa de empregar. E a Constituição se preocupa com eles. E por fim, a Constituição tem como fundamento da República, até agora nós vimos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e livre iniciativa. O último é o pluralismo político. O pluralismo político. Isso porque a Constituição, meus amigos, ela prevê exatamente esse pluralismo político, esse pluralismo de ideias. O Brasil não é um país com uma ideologia única, estatal, obrigatória. O Brasil, ele admite a convivência de várias ideologias diferentes, várias concepções políticas diferentes. Portanto, o pluralismo político é um fundamento da República. Esse, portanto, meus amigos, é o artigo 1º da Constituição. No artigo 2º da Constituição, nós encontramos a separação dos poderes. A Constituição diz que são independentes e harmônicos entre si o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Brasil, portanto, adotou a tripartição de poderes, que, embora outrora já idealizada por Aristóteles, foi concretizada teoricamente pelo francês Montesquieu. Montesquieu, que escreveu o livro O Espírito das Leis. O Espírito das Leis. Então o Brasil adotou a tripartição de poderes de Montesquieu. Tripartição de poderes de Montesquieu. Mas saiba que já houve casos em que o Brasil não adotou a tripartição de poderes. Já houve hipóteses, a primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, em que o Brasil adotou a quatripartição de poderes. A quatripartição de poderes. Foi na Constituição de Dom Pedro I. E quais eram os 4 poderes da Constituição de Dom Pedro I? Bem, os 4 poderes, além do poder executivo, legislativo e judiciário, que na época recebia o nome de judicial, o 4º poder era o poder moderador, poder que era exercido pelo próprio rei, pelo próprio imperador, e cuja função principal era fiscalizar os demais poderes, controlar, fiscalizar os demais poderes. Então o poder moderador. Muito bem, meus queridos amigos, muito bem, minhas queridas amigas, o artigo 2º da Constituição traz consigo 2 informações importantes. A primeira informação de que a Constituição brasileira prevê que os 3 poderes não exercem apenas cada um deles uma função.
Os três poderes não exercem apenas uma função. Na realidade, cada um dos três poderes exerce uma função principal, uma função típica, que lhe dá o nome, e também exerce as outras funções, de forma atípica, de forma secundária. Então, cada um dos três poderes exerce uma função típica, uma função principal, que lhe dá o nome, e as outras funções de forma atípica. E aí, meus amigos, como é que funciona? É fácil. Poder executivo tem a função típica de administrar e exerce secundariamente as funções atípicas de legislar e de julgar. Poder judiciário tem a função típica de julgar e, excepcionalmente, de forma secundária, ele legisla e ele administra. E, por fim, o poder legislativo tem a função típica de legislar e fiscalizar e as funções atípicas de julgar e administrar. E uma última coisa sobre essa tripartição de poderes. Existe na Constituição brasileira um sistema de controles recíprocos entre esses três poderes. É o chamado sistema de freios e contrapesos, que vem do inglês checks and balances. A ideia de que um poder fiscaliza o outro, um poder controla o outro, é o sistema de freios e contrapesos. Por fim, meus amigos, temos dois últimos artigos a estudar. O artigo 3º da Constituição Federal, que fala dos objetivos da República. Os objetivos da República. Quais são os objetivos da República Federativa do Brasil? O que o Brasil planeja? O que o Brasil pretende? O que o Brasil quer? São 4 objetivos da República. Primeiro objetivo da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Uma sociedade livre, com todos os tipos de liberdade. Uma sociedade justa, que cada um tenha aquilo que lhe é de direito. E uma sociedade solidária, em que todo mundo se auxilia reciprocamente. Então, uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo objetivo da República é garantir o desenvolvimento nacional. Esse desenvolvimento nacional em todos os níveis. Desenvolvimento econômico, financeiro, cultural, educacional. Garantir o desenvolvimento nacional. Segundo objetivo da República. Terceiro objetivo da República é erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então veja, lá no inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização, acabar com a pobreza e com a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Quarto e último objetivo da República, meus amigos, é acabar com a discriminação. Promover o bem de todos, acabando com a discriminação. Todos os tipos de discriminação. Discriminação de sexo, cor, idade, ou seja, origem, qualquer tipo de discriminação. Esses são os objetivos da República. Mas veja, esses dispositivos lá do artigo 3º da Constituição não produzem hoje todos os seus efeitos. Hoje a pobreza ainda existe, a marginalização existe muito ainda para o Brasil se desenvolver. Ou seja, essa norma constitucional não produz hoje todos os seus efeitos. É o que nós chamamos de norma constitucional de eficácia limitada. Norma de eficácia limitada, ou seja, norma que produz poucos efeitos. Para ser ainda mais preciso, essa é uma norma de eficácia limitada de princípio programático, ou simplesmente uma norma programática. Isso porque ela precisa de uma lenta evolução do Estado. O Estado precisa muito ainda se desenvolver para atingir esses objetivos previstos no artigo 3º da nossa Constituição. E o quarto e último artigo, esse rol que nós nos propusemos a falar, é o artigo 4º, que trata dos princípios que regem as relações internacionais. Ou seja, as relações que existem entre Brasil e outros países. Quais são os princípios que regem essas relações internacionais? Há vários princípios. Um desses princípios é o princípio da independência. O Brasil é um país independente. Aliás, essa independência, que é uma das consequências, um dos elementos da soberania. Lembra disso?
Se o Brasil é um país soberano, significa que internacionalmente ele é independente e internamente ele é supremo. Então, o princípio da independência. Mas há outros também, além do princípio da independência, há muitos outros. Você encontra, por exemplo, o princípio da prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Significa que, havendo conflitos entre, de um lado, direitos fundamentais, e do outro lado, interesses econômicos, políticos, financeiros, a Constituição brasileira já deu a preferência. E ela disse, prevalecem os direitos humanos. Então, se o Brasil entra em conflito com algum outro país, e de um lado direitos humanos, do outro lado outros interesses, devem prevalecer os direitos humanos, diz o artigo 4º da Constituição. Há outros princípios também que regem as relações internacionais. Por exemplo, princípio da igualdade entre os Estados. Igualdade entre os Estados, sejam eles mais ricos ou mais pobres. Igualdade de tratamento entre os Estados. Também o princípio da não intervenção. O Brasil é contrário à intervenção de um país em outro. O Brasil é contrário à intervenção. Não intervenção é o princípio. Outro princípio constitucional aqui importante, além da não intervenção, o princípio de que cada povo é dono de seu próprio destino. É o princípio da autodeterminação dos povos. Cada povo é dono de seu nariz. Cada povo é dono de seu destino. E o Brasil não vai jamais interferir na vontade de outra nação, na vontade de outro povo. Outros princípios que são correlatos, veja só. A defesa da paz. A defesa da paz, o Brasil é contrário à guerra. A guerra só vai ser declarada em última hipótese. Defesa da paz é o princípio. E, de certa forma, correlato a esse princípio, temos outro princípio da solução pacífica dos conflitos. Solução pacífica das controvérsias. Havendo conflito entre Brasil e outro país, qualquer tipo de conflito, ele deve ser solucionado de forma pacífica. E só em último caso é que deve ser declarada a guerra. Temos também, meus amigos, um tratamento rigoroso dado ao terrorismo e ao racismo. Terrorismo e racismo, eles são tratados de forma rigorosa pela nossa Constituição. Esse é um outro princípio que rege as relações internacionais. Tem mais um que é alvo de bastante polêmica. A concessão de asilo político. Concessão de asilo político. O Brasil prevê na sua Constituição, no artigo 4º da Constituição, a possibilidade de concessão de asilo político para aqueles que são perseguidos politicamente em seus países. E para terminar o artigo 4º, temos uma meta, um compromisso, lá no parágrafo único. Esse compromisso, previsto no artigo 4º, parágrafo único, diz que o Brasil, ele vai buscar a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Exatamente. Formar paulatinamente e cada vez mais uma comunidade latino-americana de nações. Veja que o Mercosul, de certa forma, é um caminho nessa direção. O Mercosul é um grande passo em direção a essa formação da comunidade latino-americana de nações. Mas é claro que esse artigo 4º, parágrafo único, ao fixar essa meta, não produz todos os efeitos práticos hoje. É uma norma constitucional também programática, que também precisa de um programa de atuação estatal. Ou seja, meus amigos, dessa maneira, falamos sobre os 4 artigos primeiros da nossa Constituição. Falamos do artigo 1º, o artigo que, dentre outros assuntos, fala dos fundamentos da República. Falamos do artigo 2º, o artigo 2º que fala da separação dos poderes, riquíssimo artigo 2º, que fala da relação independente e harmônica entre os 3 poderes. Falamos do artigo 3º, o artigo 3º que fala dos objetivos da República, ou seja, o que quer o Brasil. Lembrando que esse dispositivo é uma norma programática, uma norma que produz poucos efeitos, é de eficácia limitada. E falamos do artigo 4º, aquele artigo que fala dos princípios que regem as relações internacionais. Agora,
vamos para o segundo bloco do programa de hoje. Aquele bloco no qual alunos de todo o Brasil podem fazer as suas perguntas. Vamos a esse bloco? Então vamos a ele. Pergunte ao professor. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Chegamos agora, nesse instante, ao segundo bloco do programa de hoje. O bloco denominado Pergunte ao Professor. Nesse bloco, alunos de todo o Brasil podem fazer as suas perguntas sobre o tema do programa de hoje. No caso, sobre os princípios fundamentais que regem a República Federativa do Brasil. Mas saiba que você também pode participar do nosso programa Prova Final. Basta mandar a sua mensagem eletrônica para o e-mail provafinal@lfg.com.br. Esperamos o seu e-mail, esperamos a sua participação. Vamos à primeira pergunta do programa de hoje? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, como se classifica a democracia brasileira? Bem, a democracia brasileira é uma mistura de democracia direta com democracia indireta. Isso porque o Brasil não é apenas e tão somente uma democracia direta. Não poderia ser pela dimensão continental que nós temos. Democracia direta é aquela em que o povo toma as suas decisões diretamente. Não, o Brasil não é assim. Democracia indireta é aquela em que o povo toma as suas decisões, o povo decide, por meio de seus representantes devidamente eleitos. Mas não é só assim que acontece no Brasil. Normalmente é assim, mas não apenas. A democracia brasileira é classificada como semidireta. Democracia brasileira é semidireta. Por quê? Porque, via de regra, é uma democracia indireta ou participativa, ou seja, via de regra, a democracia brasileira é uma democracia na qual o povo decide, mas por meio de seus representantes eleitos. Então são os deputados, os senadores, as pessoas que o povo elegeu que tomarão as decisões em nome do povo. Essa é a regra. Mas há no Brasil casos, hipóteses de democracia direta, em que o povo toma suas decisões diretamente. Isso acontece. Acontece, por exemplo, no plebiscito e no referendo. E veja que tanto o plebiscito quanto o referendo já aconteceram no Brasil. Tanto o plebiscito quanto o referendo. Ambos são modalidades de consulta popular. Tanto no plebiscito quanto no referendo, o povo vai ser consultado, vai ser perguntado sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. A diferença é que no plebiscito a pergunta é anterior. Primeiro pergunta, para depois fazer a lei ou ato administrativo. No referendo é o contrário. Primeiro faz a lei ou ato administrativo e depois pergunta para o povo se gostou, se não gostou. Então nós temos no Brasil plebiscito e referendo. São ambos convocados pelo Congresso Nacional, nos termos do artigo 49, inciso 15 da Constituição. Além disso, temos a ação popular. Ação popular é a possibilidade de qualquer cidadão, pessoa no gozo dos seus direitos políticos, de ajuizar uma ação para evitar ou reparar lesão ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, à moralidade administrativa. Então, a ação popular, um importante exemplo também dessa possibilidade que o povo tem de democracia direta. Ah, mas é muito importante. E recentemente isso se tornou ainda mais importante, graças à lei da ficha limpa. Eu estou falando da iniciativa popular. A possibilidade que o povo tem de fazer o projeto de lei. Claro, desde que preenchidos os requisitos constitucionais. Para o povo fazer um projeto de lei federal, os requisitos estão no artigo 61, parágrafo 2º da Constituição. O povo deve fazer aí um abaixo-assinado com pelo menos 1% do eleitorado nacional. Isso mesmo, 1% do eleitorado nacional. Dividido em pelo menos 5 estados, e em cada um desses estados
não menos de 0,3% de seus eleitores. Então, veja, o povo tem a possibilidade de diretamente fazer um projeto de lei que será encaminhado à Câmara dos Deputados e lá, no Congresso Nacional, essa lei será votada. Portanto, meu caro aluno que fez essa gentil pergunta, a resposta, portanto, é: a democracia brasileira é uma democracia semidireta. É uma democracia semidireta porque, via de regra, é uma democracia indireta ou representativa, mas, excepcionalmente, é uma democracia direta. Excepcionalmente, é uma democracia direta. Agora vamos, então, à segunda pergunta da aula de hoje. Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor, o que são freios e contrapesos? Essa pergunta é interessante. Freios e contrapesos. E, na realidade, freios e contrapesos é o nome que a doutrina brasileira deu àquela teoria que vem do inglês checks and balances. Checks and balances. O que é isso? Checks and balances ou freios e contrapesos. Na realidade, esse é um sistema de controles recíprocos previsto na Constituição brasileira. A Constituição prevê um sistema de controles recíprocos em que cada um dos três poderes acaba fiscalizando, interferindo no outro poder. Vou tirar alguns exemplos. Imaginem, por exemplo, o Poder Legislativo. O Poder Legislativo aprova um projeto de lei. Vem o presidente da República e veta aquele projeto de lei. Meus amigos, essa é uma interferência de um poder no outro. É uma interferência do poder executivo no poder legislativo. Então, quer dizer, o poder legislativo faz um projeto de lei, vai o executivo e veta. É um exemplo do sistema de freios e contrapesos. Outro exemplo. Imagine que o poder legislativo, então, aprova uma nova lei e vem o poder judiciário e declara aquela lei inconstitucional. Ora, é uma interferência do poder judiciário no poder legislativo. Ou seja, uma lei foi declarada inconstitucional. Sistema de freios e contrapesos. Mas tem mais exemplos. Imagine que o presidente da República faz uma medida provisória. Vem o Poder Legislativo, vem o Congresso Nacional e rejeita aquela medida provisória, entendendo que ela não é relevante nem urgente. É uma interferência do Legislativo no Executivo. E uma última pergunta: quem escolhe os ministros do STF? Quem é que vai indicar os nomes dos ministros do Supremo? É o presidente da República. Isso mostra também uma interferência do Poder Executivo no Poder Judiciário. Em resumo, meus caros amigos e amigas, sistema de freios e contrapesos é exatamente esse sistema de controles recíprocos entre os três poderes, em que um poder acaba controlando e interferindo na atividade do outro poder. Vamos para a terceira pergunta do programa de hoje? Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor, qual é a eficácia do artigo constitucional que prevê os objetivos da República? Bem, essa pergunta, inclusive, já caiu no exame da OAB. Essa pergunta já caiu. Nós temos vários tipos de normas constitucionais quanto à eficácia. Vários tipos de normas constitucionais quanto à eficácia. Temos as normas constitucionais de eficácia plena. São aquelas que produzem todos os seus efeitos sem precisar de complemento. Norma constitucional de eficácia plena. Temos a norma constitucional de eficácia contida. É aquela norma constitucional que também produz todos os seus efeitos. Só que lei infraconstitucional, lei abaixo da Constituição, pode reduzir esses efeitos, pode restringir esses efeitos. E por fim temos a norma constitucional de eficácia limitada. Norma constitucional de eficácia limitada é aquela que produz poucos efeitos. Produz poucos efeitos por algumas razões. Ou porque ela precisa de um complemento, precisa de uma lei, precisa de um regulamento. E aí, nesse caso, ela é chamada de norma constitucional de eficácia limitada, de princípio institutivo. Ou então é aquela norma constitucional que precisa de um programa de atuação para o Estado. E aí, ela recebe o nome de norma programática.
e meu caro amigo que me fez essa pergunta, é o caso do artigo 3º da nossa Constituição. Ou seja, o artigo 3º da Constituição Federal é uma norma programática. Porque quando fala que são objetivos da República construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, acabar com a marginalização, isso infelizmente não é uma realidade atual do Brasil. Isso é um sonho que nós queremos implantar, é um objetivo, é uma meta que queremos atingir. E, portanto, é uma norma programática. Fixa um programa de atuação para o Estado. Sendo então uma norma programática, podemos dizer que é uma norma constitucional de eficácia limitada, gera poucos efeitos, e de princípio programático, que precisa de um programa de atuação para o Estado. Tudo bem? Essa então foi a 3ª pergunta do programa de hoje. Vamos para a 4ª pergunta? Vamos ver o que o próximo colega tem a nos perguntar? Vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, quais são os objetivos da República? Muito bem. Tema clássico, tema importante dos concursos públicos, do exame da OAB, os objetivos da República. E esse tema aparece no artigo 3º da Constituição Federal, não é? Os objetivos, as metas que o Estado quer atingir, artigo 3º da Constituição Federal. Primeiro objetivo da República é construir uma sociedade livre, justa e solidária. São expressões diferentes. Sociedade livre, justa e solidária. Sociedade livre é aquela que possui todos os tipos de liberdade. Liberdade de opinião, de ir e vir, de religião, etc. Todos os tipos de liberdade. Sociedade justa é aquela em que todo mundo tem aquilo que lhe é de direito. Todo mundo tem aquilo que é fruto do seu próprio esforço, aquilo que lhe é de direito. E sociedade solidária é aquela que todos se auxiliam reciprocamente. Então, primeiro objetivo da República, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Além desse objetivo, qual outro? Garantir o desenvolvimento nacional. Garantir o desenvolvimento nacional. E quando a Constituição fala desenvolvimento nacional, não é apenas o desenvolvimento econômico. É o desenvolvimento econômico, político, social, cultural, ou seja, todos os tipos de desenvolvimento. Então, até agora, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro objetivo é bem pretensioso: erradicar a pobreza e a marginalização. Ou seja, acabar com a pobreza, acabar com a marginalização, está lá no inciso 3. E ao lado dele, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, reduzir as desigualdades entre as regiões mais ricas e menos ricas do Brasil, e as desigualdades sociais, a distância entre o mais rico e o mais pobre. Portanto, reduzir as desigualdades sociais e regionais. E por fim, último objetivo da República é acabar com a discriminação. É garantir o bem de todos, acabando com a discriminação. Todos os tipos de discriminação. Discriminação de sexo, cor, idade, preferência sexual, todos os tipos de discriminação. Portanto, meus amigos, assim falamos dos objetivos da República. Leia atentamente o artigo 3º da nossa Constituição. E agora, vamos para a 5ª e última pergunta do programa de hoje. Vamos a ela, pergunte ao professor. Professor, quais são os princípios que regem as relações internacionais do Brasil? Bem, esse tema é encontrado no artigo 4º da Constituição Federal. Os princípios que regem as relações internacionais. Artigo 4º da Constituição. Há vários princípios, como eu mencionei com vocês há pouco, mas vale a pena ler. Você que vai prestar um concurso público, você que vai fazer o exame da OAB, leia atentamente, entenda o artigo 4º da Constituição, ele é riquíssimo. Tem lá como princípio da nossa República nas relações internacionais, a prevalência dos direitos humanos. O princípio da prevalência dos direitos humanos. Significa que, havendo conflito entre direitos humanos e outros interesses, daremos preferência aos direitos humanos. E há outros princípios também.
temos o princípio da defesa da paz. Defesa da paz, o Brasil é contrário à guerra. A guerra só pode ser declarada em último caso no Brasil. Vai ser declarada pela União, por uma decisão do presidente, ouvido o Conselho de Defesa Nacional e com a aprovação do Congresso, quer dizer, não é uma decisão única do presidente, mas é decretada em último caso apenas e tão somente. A Constituição fala da defesa da paz. A Constituição também fala da solução pacífica das controvérsias. Então, havendo conflito entre Brasil e outros países, esses conflitos só serão solucionados de forma pacífica. Em último caso, e somente em último caso, é que o Brasil vai reagir de forma agressiva, bélica, a outro país. Há muitos outros princípios constitucionais lá no artigo 4º. Tem a vedação ao terrorismo e ao racismo. A Constituição trata de forma muito rigorosa esses dois crimes. Tanto que o terrorismo é, segundo a Constituição brasileira, crime equiparado a hediondo. E o racismo vai além. O racismo, além de ser um crime inafiançável, é um crime imprescritível. O racismo não prescreve. O racismo é imprescritível, quer dizer, se eu pratico hoje um crime de racismo, daqui a 20, 30, 40, 50 anos eu poderei ser processado por esse crime, porque o crime não prescreve. Outro princípio que rege as relações internacionais, princípio da independência. O Brasil, nas relações com outros países, é independente. Isso que é uma consequência, isso que é um corolário da soberania. Soberania que é a soma da independência no plano internacional e a supremacia no plano interno. Então, independência é um princípio que rege as relações internacionais. Outro princípio, a igualdade entre os estados. Não importa se o estado é rico, se o estado é pobre, todos os estados são iguais, segundo o artigo 4º da Constituição brasileira. Temos também o princípio da autodeterminação dos povos. Cada povo é dono do seu próprio destino. Cada povo é dono do seu nariz. E por causa disso, o Brasil tem outro princípio. Não intervenção. O Brasil é contrário à intervenção de um país em outro. O Brasil sempre foi contrário, diz o artigo 4º da Constituição. Mas tem mais, tem mais. A Constituição também fala de um princípio bem bonito. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Ou seja, aquela fraternidade que a gente vê no plano interno, lembra que é um dos objetivos da República? Construir uma sociedade solidária. Também é objetivo no plano internacional. A cooperação entre os povos dos mais variados países para o progresso da humanidade. É a solidariedade vista no plano internacional. E mais um princípio que rege as relações internacionais, a concessão de asilo político. O Brasil prevê, no artigo 4º da Constituição Federal, a concessão de asilo político para aqueles que são perseguidos politicamente em seus países. E para concluir, o artigo 4º, parágrafo único da Constituição traz uma meta a ser atingida, um objetivo a ser alcançado. Diz o artigo 4º, parágrafo único da Constituição, que o Brasil buscará a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Vai buscar a integração desses povos, a integração dessas nações para a construção de uma comunidade internacional latino-americana de nações. É bem verdade que ainda há muito a evoluir nesse aspecto, mas o Mercosul, indubitavelmente, foi um avanço. Exemplo do dia a dia. Se você, brasileiro, quer viajar para um país do Mercosul, você não precisa de passaporte, você não precisa de visto, basta o documento de identificação civil, basta o RG. Isso mostra realmente que houve uma grande proximidade entre muitos dos países da América Latina, os países que fazem parte do Mercosul. Mas ainda há muito a crescer nessa área. Isso porque esse dispositivo também é uma norma programática, também fixa um programa de atuação para o Estado e que paulatinamente vai sendo cumprido. Assim, meu caro amigo, minha cara amiga, falamos dos princípios que regem as relações internacionais. Então, nesse segundo bloco, respondemos
às 5 perguntas que nos foram enviadas. No terceiro e último bloco do programa de hoje, nós vamos fazer algo um pouco diferente. Vamos responder perguntas que já caíram em exames anteriores da OAB. Isso porque é a melhor maneira de se preparar para a prova, a melhor maneira de se preparar para o exame da OAB é conhecendo o nível, o aspecto das questões. Vamos fazer isso no terceiro bloco? Ele é denominado o X da questão. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Chegamos então ao esperado terceiro bloco, o X da questão. Vamos resolver questões que já caíram em outros exames da OAB? Vamos fazer isso? Vamos logo para a primeira questão. Põe na tela a primeira questão do programa de hoje. A primeira questão que caiu na OAB em 2007 diz: no que concerne a hermenêutica e aplicação das normas constitucionais, assinale a opção correta. A letra A diz: denomina-se mutação constitucional o processo formal de alteração da Constituição por meio das técnicas de revisão e reforma constitucional. Ah, meus amigos, essa alternativa está errada. Essa alternativa está errada porque mutação constitucional não é isso. Mutação constitucional é uma modalidade de mudança informal da Constituição. É a modificação informal da Constituição. Como assim? As mudanças formais da Constituição acontecem por meio da revisão constitucional, da emenda constitucional. A mutação constitucional não. A mutação constitucional não consiste na mudança do texto da Constituição. O texto da Constituição permanece o mesmo. O texto da Constituição permanece intacto. O que muda é a interpretação da Constituição. Então isso é mutação constitucional. Não é a mudança do texto, mas a mudança da interpretação da Constituição. Portanto, a alternativa A está errada. Vamos dar uma olhadinha na alternativa B? Vamos ver se ela está certa? Vamos ver. A letra B diz: quando uma norma inconstitucional contar com mais de uma interpretação possível, uma no mínimo pela constitucionalidade e outra ou outras pela inconstitucionalidade, adota-se a técnica da interpretação conforme, para sem redução do texto, escolher aquela ou aquelas que melhor se conformem à Constituição, afastando-se consequentemente as demais. É verdade, meus amigos, é verdade, a letra B está correta. Ela é o X da questão. Ela deveria ser assinalada. Porque existe esse princípio importante, o princípio da interpretação conforme a Constituição. Se uma mesma lei tem várias interpretações, algumas constitucionais, outras inconstitucionais, devemos escolher a interpretação de que a lei é constitucional. Isso decorre do princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Esse princípio diz que as leis se presumem constitucionais até que haja prova em sentido contrário. E se uma mesma lei tem duas ou mais interpretações, devemos escolher a interpretação de que ela é constitucional. Então, meus caros amigos e amigas, a letra B está correta. Significa que as outras duas alternativas estão erradas. Vamos encontrar o erro das outras duas alternativas? Põe aí na tela para nós a letra C. Vamos ver a letra C, vamos vê-la. E a letra C diz: ao contrário da norma de eficácia plena, a norma constitucional de eficácia contida é aquela que já contém todos os elementos necessários para sua aplicação imediata, não admitindo qualquer normatividade ulterior, seja para aumentar a sua eficácia, seja para restringi-la. Ah, meus amigos, eu expliquei para vocês no bloco anterior. Pela explicação que vimos, poderemos marcar que essa letra C está errada. Essa letra C está errada, porque veja, temos a norma constitucional de eficácia plena, aquela que produz todos os seus efeitos sem realmente precisar de nenhum complemento. Norma de eficácia plena. Temos a norma de eficácia contida, que é o objeto da questão. Norma de eficácia contida também produz todos os seus efeitos, também produz. Só que norma infraconstitucional, norma abaixo da Constituição, pode reduzir esses efeitos. Essa é a diferença. Então não se esqueça, norma constitucional de eficácia contida
produz todos os seus efeitos, mas lei abaixo da Constituição, lei infraconstitucional, pode reduzir esses efeitos. Portanto, aquela letra C estava errada. Vejamos a letra D. Põe na tela para nós a letra D. Vejamos. A letra D diz o seguinte: a norma constitucional que preceitua como objetivos da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais é enquadrada como norma constitucional de eficácia plena. Ah, meus amigos, essa alternativa D está absolutamente errada. Essa letra D está errada. Isso porque não se trata de uma norma constitucional de eficácia plena. Respondemos a um dos telespectadores, inclusive, no programa de hoje. As normas que tratam dos objetivos da República, como construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, a marginalização, garantir o desenvolvimento nacional, etc., essas normas constitucionais são de eficácia limitada. Eficácia limitada de princípio programático. Lembra disso? São aquelas normas que fixam um programa de atuação para o Estado, um programa para o Estado seguir. E, portanto, são normas constitucionais de eficácia limitada e não de eficácia plena, como dizia a letra D. Vamos agora para a segunda questão do programa de hoje. Põe na tela aí para nós a segunda questão. Segunda questão diz, caiu na OAB de 2006. Parágrafo único do artigo 4º da Constituição da República estabelece que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Esse dispositivo constitucional constitui uma, letra A, regra de eficácia limitada, uma vez que a sua aplicabilidade depende da edição de normas de caráter infraconstitucional. Ah, meus amigos, bateu na trave. Essa alternativa A está errada. Veja, por que bateu na trave? Porque realmente é uma norma de eficácia limitada. Produz poucos efeitos. A segunda parte da letra A é que está errada. Produz poucos efeitos não porque precisa de uma lei infraconstitucional. Não. Produz poucos efeitos porque ela é programática. Porque ela precisa de um programa de atuação para o Estado. O programa para o Estado seguir. Então a letra A está meio certa apenas, então não poderia ser assinalada. Vamos ver a letra B? Põe na tela para nós aí a letra B, vamos vê-la, vamos ver. A letra B diz, é princípio de eficácia contida, porque os comandos constitucionais somente se concretizam mediante a própria edição das normas infraconstitucionais a que se referem. Meus amigos, Deus me livre, essa alternativa B está completamente errada. Essa alternativa B está errada. Errada. Não é norma de eficácia contida. Norma de eficácia contida é outra coisa. É aquela norma constitucional que produz já todos os seus efeitos, mas lei infraconstitucional posterior vai reduzir esses efeitos, vai diminuir esses efeitos. E não é o caso. Aí a Constituição está querendo mais é que se produzam esses efeitos, mas não depende só da Constituição, depende de uma série de atitudes políticas do Estado. Vamos dar uma olhadinha na outra alternativa? Vamos dar uma olhadinha na alternativa C. Põe na tela para nós a alternativa C. O que ela diz? A alternativa C diz, é norma programática que estabelece para o Estado o dever de envidar esforços para concretizar os seus preceitos. Minha gente, essa alternativa C está completamente certa, corretíssima, é o X da questão, marque a letra C. É norma programática, é uma norma de eficácia limitada e programática. Isso porque ela precisa realmente de que seja cumprido esse programa por ela fixado, esse programa estatal. É uma norma programática, portanto, como outras tantas na nossa Constituição. Letra C é a resposta certa. E vejamos a alternativa D, vejamos o que ela diz. Põe na tela para nós. A alternativa D diz, dispositivo normativo auto-aplicável, por força da regra constitucional que atribui eficácia imediata a todos os princípios constitucionais. Não, meus amigos, essa alternativa D está errada. Tem boas intenções, mas está errada.
Na verdade, temos que realmente, à luz do princípio da eficiência ou máxima efetividade, devemos buscar a maior eficácia dos dispositivos constitucionais. Não há dúvida disso. Temos que extrair a maior eficácia possível. Só que muitas vezes não depende da vontade do intérprete, muitas vezes depende de uma evolução do Estado. A criação de uma comunidade latino-americana de nações não depende só da nossa Constituição. Depende da vontade do Estado, depende da evolução do Estado. Portanto, a alternativa D também estava errada. Então, meus caros amigos e amigas, foi um prazer muito grande estar na sua companhia em mais um programa Prova Final, feito numa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG, da qual sou professor. Eu espero te reencontrar em outras edições desse programa, aqui mesmo, na TV Justiça. Para você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.